Romanos 12, 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se conformem com os padrões e costumes desse mundo, não sejam como a gente diferente através, mas sejam como gente diferente através da renovação da vossa maneira de pensar. Renovação da vossa maneira de pensar. Mas eu sempre pensei desse jeito, doutor César, eu não consigo pensar. Não. Tudo é possível aquele que crê. Eu fui no Congresso de Psiquiatria anos atrás, no Rio de Janeiro, e assisti uma palestra de um professor que mexe com um negócio cabeludo em ciência chamado psiquiatria molecular. E fala de neuroquímica e tal, mas ele falou uma frase interessante. Ele falou assim: a bola da vez em relação à saúde mental é a cognição. O que é bola da vez? É o que vem agora, né? A coisa realmente mais nova, mais eficaz é a cognição. O que ele quer dizer com essa frase? A cognição que o que você pensa. O que você pensa influi a neuroquímica. Por isso que Paulo está falando ali. Isso aqui é altamente científico, queridos. A Bíblia é científica. Não é um compêndio de ciência, mas ela está cheia de ciência na Bíblia. Tem geografia, tem psicologia, tem matemática, tem engenharia, tem até física quântica, tem história, tem biologia, tem genética. Então Paulo está dizendo ali, a renovação da vossa maneira de pensar, e dessa forma conhecerão o que Deus deseja que façam, e verão como a sua vontade é realmente boa, agradável e perena. Perfeita. Também é perena, a verdade é para sempre. Então, Paulo está convidando a gente para ter essa reflexão. Será que eu estou vivendo de uma forma mundana? O que é viver de uma forma mundana? É quando você está fazendo alguma coisa, seja no vestuário, seja na comida, seja o que você pensa, seja o canal que você liga na televisão, seja o que você abre na tela do celular, é de Jesus ou não é? Te leva para Ele ou não? Nós precisamos pensar nisso, de que aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, me conecta com o Senhor Jesus? Então continue fazendo isso. Não conecta, abandona. Queridos, vem coisas pesadas pela frente. Nós estamos agora sendo preparados. O Espírito de Deus está sendo derramado para nos fortalecer para o que vem pela frente, e não é fácil. A Bíblia fala disso, né? Angústia entre nações. Então, mas o Senhor sempre traz a alegria no meio das provações. O que faz aquilo que eu e você somos? Já mostrei esse slide aqui no passado para vocês. A gente se torna, o nosso eu, o nosso self, ele depende de quê? Depende de influências hereditárias, genética, epigenética. O que é isso? A gente recebe por herança do nosso pai, da nossa mãe, não só o tipo do nariz ou da orelha, até do jeito de andar. A gente recebe também a tendência de comportamento bom e ruim do pai e da mãe, porque a genética, ela passa uma tendência para isso, e também a criança aprende pela cópia, copiando. Então a criança não seleciona, a criança copia o que é bom e o que é ruim do pai e da mãe, e incorpora isso no seu comportamento. A genética, ela não é uma condenação, tipo, se você teve um pai alcoólico, alcoólatra, você vai ter que ter alcoolismo. Não, a genética não é uma condenação. A genética é uma propensão. Você tem mais propensão para ter esse tipo de comportamento ou aquele, se teu pai e tua mãe teve. Então, abra o olho. Você teve um pai explosivo, uma mãe explosiva, você tem tendência de se tornar assim. E a epigenética é tudo aquilo que acontece desde que a criança está na barriga da mãe, e tudo que acontece no ambiente familiar e de trabalho, da igreja, a comida, o ar, enfim, tudo isso influi a maneira do gene se expressar.
Hoje em dia estão estudando muito a epigenética, no sentido de, talvez pela epigenética, a gente consiga entender por que algumas coisas ruins se repetem na nossa vida, que a genética sozinha não consegue explicar. Então a gente se torna aquilo que eu e você hoje somos como pessoa, com personalidade, tem a ver com a genética, tem a ver com o meio ambiente, onde você passou os primeiros anos da infância, era querido, era amado, não era rejeitado, teus pais foram negligentes com você ou não foram rígidos demais ou não. O meio ambiente da criança passou os primeiros anos da vida, ali vai construindo aquilo que a base do que a gente é. Depois tem a sensibilidade pessoal, que faz a diferença, porque quem tem 2 filhos ou mais, eu tenho 2 filhos, eu tenho 5 netos, então cada criança tem uma sensibilidade diferente da outra. O mesmo evento estressor produz resultado diferente nas crianças diferentes. Então você tem, por exemplo, o divórcio. Os pais divorciaram, que é um trauma pesado para uma criança experimentar. Uma criança vai sofrer muito mais, o irmãozinho vai sofrer muito mais do que o outro, porque é mais sensível. Por isso que essa questão de eu educo meu filho tudo igual. Ei, alô, as crianças são diferentes. Essa autora inspirada por Deus, Ellen White, fala que cada criança tem uma sensibilidade diferente, por isso nós temos que perceber e lidar de forma diferente com elas. Umas são mais safo, né? Outras são mais, por quê, pai? Não, né? Uma tem mais ansiedade, a outra tem menos ansiedade. Uma é mais autônoma, a outra é mais dependente. Mesmo pai, mesma mãe, mesma escola, mesma comida, mesma religião, mas são diferentes. E também o que ajuda a formar, então o que ajuda a formar aquilo que a gente é, a genética, epigenética, o meio ambiente, a sensibilidade da criança e também a natureza espiritual, queridos. A guerra está em tudo. A guerra entre o bem e o mal está em tudo, né? Desde mundo político, mundo social, mundo empresarial, mundo científico, né? Conflitos de interesses entre os cientistas, que apareceu muito na pandemia da Covid-19, cientistas não honestos. Então a gente se torna uma pessoa que a gente é em função de todos esses fatores. E aí aquilo que você se tornou, vamos pensar assim, se naquilo que você se tornou tem coisas que você está percebendo que não são boas, você explode com facilidade, ou você não sabe se defender, porque é o outro lado da moeda. Você pode procrastinar, sempre adiando fazer as coisas, nunca termina. São várias características, né? Ou pessoa muito impulsiva. Pessoa impulsiva é aquela que pensa depois que fez. Então tem que aprender, né? A gente sabe, saúde mental tem muito que ver com a gente desaprender coisas que aprendemos errado para aprender de uma nova forma, de uma forma saudável, né? A gente muda quando a gente muda. Não é o profissional que vai mudar você. É o que você vai fazer com aquilo que você aprende sobre comportamento, né? Então, não procure mais. Tem gente que está sempre procurando um médico. Não resolveu procurar outro. Não sei, eu vou procurar outro. Aí, alô, peraí. O que você, como é que eu vou dizer isso? O que você faz do que você já sabe? O que você faz do que você já sabe? Quando eu atendi em consultório, parei de atender em janeiro de 2020, para me dedicar a rádio, TV, palestra, escrever, enfim, seminários, estou nessa área de comunicação. Mas eu dizia para os meus pacientes assim, apontava a porta do meu consultório e às vezes fazia uma revisão. Estava terminando o tempo da consulta, bom, o que você aprendeu hoje aqui? As pessoas mais desatentas, não lembro. Então vamos relembrar. Às vezes, para alguns pacientes, eu escrevia um papel, assim, que eu sabia que é o tipo de pessoa que ia esquecer. Aí escrevia, número 1, isso, número 2, aquilo, número 3, pedir perdão, fulano, número 4, fazer caminhada, número 5, perdoar você pelo seu, botava as coisas no papel ali e entregava. E alguns desafios. Aí na próxima consulta, essa pessoa desatenta, vem, tá, bom dia, boa tarde, enfim, tal. Lembra que a gente conversou, eu te dei aquele papel com várias coisas para você fazer, tarefas para casa. O
que você conseguiu, o que você não conseguiu, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Ah, doutor César, perdi o papel. Isso é sintomático, né? Essa pessoa está indo ao profissional, mas não está querendo a cura. Não está pronta para a cura. Se estiver pronta para a cura, o papel está aqui, eu consegui isso, não consegui aquilo, isso aqui está difícil, me ajuda. Mas ela está ativa para mudar. A gente muda quando a gente está disposta realmente a investir na verdade que você já conhece. Deus falou para Moisés. Moisés falou assim, mas Senhor, eu não consigo, tal. Quem sou eu para lá falar com o faraó? O que Deus falou para ele? O que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Então começa a usar a vara. E eu vou te dando o resto. Né? Então aquilo que você já entendeu, que é uma verdade, seja na alimentação, exercício físico, uso de água, parar de fofocar, parar de perder o controle emocional, enfim, aprender a se defender, colocar limites. O que você já aprendeu, que é uma verdade, que Deus já colocou na tua cabeça, faça. Porque aí o próximo passo para a tua cura, Deus vai te iluminar. Agora quero que você faça isso. Então Deus vai curando gradativamente, queridos, na medida que a gente está disposto a ser curado, na medida que a gente faz a nossa parte, na medida que a gente busca, porque aquele que bate, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta lhe é o quê? Aberta. Então se você tem um pensamento que fala assim, o aluno, como é que é? O professor aparece quando o aluno está pronto, né? E às vezes nós demoramos a ficar prontos para ter a cura que Deus já tinha anos atrás para a gente. Não é isso? Mas se chega na tua vida e você agarra essa cura, tá bom, demorou 15 anos, 2 casamentos, 3 cirurgias, 4 internações hospitalar, 5 fundo de poço. Mas finalmente a ficha caiu. Então é importante isso, queridos. Não sei porque eu estou dizendo isso, não está programado dizer isso, deve ser, alguém precisa ouvir isso. Faça o que você já sabe. Não fica pedindo mais coisas para as pessoas. Faça o que Deus já te disse para você fazer. O primeiro milagre que o Senhor Jesus fez foi na boda de Caná, não foi? E acabou o suco de uva puro lá. Jesus não é incoerente de usar vinho com álcool, que é tóxico para o cérebro. Era suco de uva puro. E Maria percebeu o lance e foi lá, vocês sabem da história, e falou para o pessoal lá. O que ela falou? O que Maria falou para o pessoal? Faça tudo o que ele vos disser. Querido, faça tudo o que o Senhor está te dizendo, o Senhor Jesus. Aí você vai ter a cura que você precisa. Talvez sem profissional, talvez sem remédio. O Senhor pode nos curar sem coisas sofisticadas. Não estou depreciando o trabalho profissional, porque eu sou um profissional nessa área. Mas o mundo está muito medicado e o mundo está muito humanizado. Precisamos do Senhor Jesus como número 1 na nossa vida. Ele é o grande médico, Ele é o grande psiquiatra, Ele é o grande psicólogo. Não sou fanático. Se precisa de alguma ajuda profissional, vai buscar. Mas cuidado, tem muita gente buscando ajuda profissional, mas não buscou Jesus ainda. Uma vez eu fiz uma semana de palestra na igreja brasileira no Texas. Já falei isso aqui, eu acho, né? Aí, durante o dia, eu atendi algumas pessoas. Eu atendi uma jovem que tinha um problema de namoro, nada complicado, as coisas de namoro, paixão, essas coisas assim. Ela falando, desabafando, e eu só ouvindo. Puxa, nossa, caramba, puxa. 40 minutos falando, eu precisava falar, né? Viu, doutora Edilene? Precisava falar, né? A gente, como médico, sabe disso, alguns pacientes precisa falar. E se a gente deixa falar, já sai curado, não precisa nem remédio, né? Falar ajuda a curar, só que depende com quem você fala. Não fale com qualquer um. E aí eu escutei aquela moça desabafar e eu falei assim, fulana, você já falou isso para Jesus? Ela falou assim, não, isso é uma coisa muito particular.
Não tem nada de particular com Jesus. Ele diz assim: abra teu coração. Abra teu coração. Acredite que o Senhor tem cura para você. Nós temos um inconsciente, né? Ali um iceberg, uma pedra de gelo, que você vê que a parte branca lá em cima da pedra de gelo é a parte que a gente conhece da gente mesmo, e a parte de baixo a gente não conhece a gente mesmo. É quando você tem uma atitude que você, meu Deus, por que eu fiz isso? De onde veio isso? Não acontece isso às vezes? Não. Vem da onde? Vem do inconsciente. O inconsciente é um espaço virtual da nossa mente, onde estão ali memórias, pensamentos, sentimentos, desejos, sonhos, está tudo ali. E que influencia o nosso comportamento do dia a dia. Por isso que muitas vezes, nem sempre, eu lembro, mas quando eu oro, eu falo assim: Senhor, toma a minha vida, meu ser, meus bens, e toma também meu inconsciente, para ele não me driblar, para eu não ser enganado por mim mesmo. Eu decidi que eu quero a verdade, e você decide, inclusive a verdade sobre nós mesmos. E eu falo para o Senhor: Senhor, eu autorizo o Senhor a entrar na minha mente para acabar com as minhas hipocrisias, me lavar das minhas hipocrisias. E Ele faz isso, porque você pediu. Cuidado com o que você pede a Deus, que Ele vai fazer. Você pede assim: eu sou muito orgulhoso, muito orgulhosa, Senhor, me ajude a vencer meu orgulho, Alex. Aí você pede isso: me ajude a vencer o orgulho. Aí daqui a 3 dias, você vive uma situação que vai te humilhar. Aí você fala: oh Deus, por que está permitindo essa situação para me humilhar? Mas você não pediu para Ele acabar com o orgulho? Essa situação faz parte da batalha contra seu orgulho. Porque Deus é bom, Ele vai dar tudo o que você realmente precisa, para ter a cura que você precisa. O que você não precisa e você fica pedindo, Ele não vai dar, porque Ele é bom. Você sabe, vai prejudicar você, Ele não vai te dar. Quem faz isso é aquele cara que foi expulso do céu, que dá o que você não pediu para te afundar, para te arrebentar, mesmo que a curto prazo pareça que é um grande prazer. Então, a Bíblia fala de inconsciente. Falei que a Bíblia é científica, né? Ali fala, por exemplo, no Salmo 19:12, quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu, Deus, dos que me são o quê? Ocultos. Então a gente tem pecado que a gente não percebeu ainda. Isso com frequência, Senhor, me perdoe dos pecados que eu não estou lembrando dele, mas traga a minha consciência, eu não quero ficar com pendência nenhuma. Peça isso para o Senhor. Então a Bíblia fala de inconsciente. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto, Salmo 98. Então, você coloca esse ingrediente na oração: Senhor, me ajuda a clarear o que está no meu inconsciente, que está me perturbando a minha vida. E Ele vai te mostrar. Lá em Jeremias está escrito 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Quando a Bíblia fala coração, ela está falando a parte mais profunda da mente humana, que nenhum psicólogo, psiquiatra, neurologista, nenhum coaching consegue chegar. Por isso que Jesus não fala assim para mim, para você: filho meu, me dá o seu consciente. Ele fala: me dá o teu coração, porque lá está tudo o que eu e você somos, de bom e de ruim. Por isso que Jesus falou assim: o que contamina o ser humano não é comer sem lavar as mãos, é o que sai. E Ele nomeou algumas coisas, né? O que sai do coração. Lembra que Ele nomeou? Os crimes, adultérios, mentiras, isso brota de dentro. Por isso que a solução para Brasília ou qualquer político não é o partido, é um novo coração. Se não tiver novo coração, como diz o americano, I'm sorry, quer dizer, não adianta. Se o caráter não muda, a corrupção continua. Está falhando aqui o microfone. Então, acho que parou de falar, viu? Vou pensar um pouquinho no sintoma. O que é sintoma? Sintoma é aquilo que você tem que tá perturbando. Tá. Sintoma é aquilo que está perturbando você. Pode ser dor de cabeça, pode ser dor nas costas, pode ser tristeza profunda, pode ser uma ansiedade excessiva, pode ser uma fobia, que é um medo exagerado,
Então, cada sintoma ele tem uma história, tem uma função, tem uma razão de ser. A gente precisa começar a olhar, ou continuar, quem já consegue fazer isso, a olhar o sintoma que você tem não como inimigo, assim, tira esse bicho daqui, mas olhar como um alerta. O sintoma é um alerta. Você está dirigindo o seu carro, aí acende a luz vermelha do painel, uma luz lá, por exemplo, do óleo. É bom ou é ruim, Alex? É muito ruim. É bom ou é ruim? Ele falou que é ruim. É bom? Por que é bom? Hã? É bom e é ruim, claro, é ruim porque, poxa, logo agora eu preciso desse carro, né, que está quebrado, vou ter que parar, sem carro eu não consigo trabalhar, sem a moto, né, Leandro, tá, lá, enfim, vou ter que levar no mecânico, e hoje tem tanta entrega para fazer, então é ruim, mas a luz vermelha é bom porque te avisou para consertar, né? Então o sintoma que aparece na minha vida, na sua vida, é ruim porque, poxa, não estou bem de saúde, mas é bom porque está o quê? Te avisando, olha, tem alguma coisa aí que precisa ser mudada na sua vida. É isso que o sintoma, é para isso que o sintoma serve. E aí, é importante entender, além do sintoma, buscando o significado deles. Pare para pensar, peça a luz a Deus sobre o que Ele acha que você precisa conhecer sobre você mesmo, como eu falei agora mesmo, Ele vai te mostrar. Acredite nisso, invista, mas desliga celular, tablet, televisão, sabe? Invista no Senhor, na palavra, na oração, nos escritos inspirados. Gaste tempo com isso, queridos, tempo de relógio mesmo. Não acha que uma oraçãozinha de 2 minutos vai trabalhar e não resolve, queridos, não alimenta. Então, o Dr. Scott Peck, um psiquiatra americano, ele fala assim, os sintomas e a doença não são a mesma coisa. A doença existe bem antes dos sintomas. São os sintomas, não a doença, o começo da cura. Eu vou explicar. O fato de serem desejáveis faz de todos eles mais um fenômeno da graça, um dom de Deus, uma mensagem do inconsciente para, se você quiser, iniciar o autoexame e o restabelecimento. O que ele está dizendo? Os sintomas da doença não são a mesma coisa. Por exemplo, você sabe que câncer de intestino aparece em geral de 50 anos para cima. Então tem que ter muito tempo de transgressão de lei da saúde, especialmente muita carne na alimentação, que vai facilitar o câncer de intestino. A Índia é um país que tem menos câncer de intestino, porque o pessoal lá, a vaca é sagrada, não come a vaca, né, doutora? Interessante isso, né? Então, um câncer de mama, até que apareça o primeiro sinal que possa ser detectado pelo médico, numa biópsia ou na palpação, mais ou menos 8 anos. Então, você está 8 anos sem saber que tem um câncer e a doença já está ali. Então, quando aparece o sintoma, já tem uma doença ali. Não é isso? Quantas pessoas homens, né, descobrem um câncer de próstata que aparece meio que de repente, mas já estava desenvolvendo ali. Então, o que ele está falando é que o fato de são sintomas, não uma doença, o começo da cura. Mas que troço maluco esse cara está falando? Os sintomas são o começo da cura? Como assim? Porque o corpo está lutando. O corpo está lutando. Se a gente saúde é não atrapalhar Deus, trabalhar no nosso corpo e colaborar com as leis da saúde. Aí a saúde vem. Os 8 princípios de saúde, que você sabe quais são, como Adventista, 7º dia, e quem não é, que está visitando, os 8 princípios de saúde: nutrição vegetariana, exercício físico, água, sol, equilíbrio na alimentação, comer o que é bom de forma controlada, não exagerada, e evitar aquilo que é ruim, o descanso, confiança no poder de Deus. Funciona, queridos? Funciona. Então, o Dr. Scott Peck está dizendo de que tem uma definição dessa autora, Ellen White, está no livro Conselhos
Não é Consciência sobre Saúde, é outro livro, A Ciência do Bom Viver. Na Ciência do Bom Viver, acho que a página 127, ela fala assim: a doença é o esforço da natureza para tentar se libertar das consequências da violação das leis da saúde. Doutor Dilene, a gente não aprende isso na faculdade de medicina, não é? Não aprende esse conceito. O conceito médico, né, o protocolo médico de lidar com doença é: você faz o exame do paciente, a entrevista, o exame físico, pede exame laboratorial, exame de imagem, exame de sangue, às vezes de fezes, de urina, aí você faz um diagnóstico provisório, faz diagnóstico definitivo, faz um tratamento e tem um prognóstico. Esse é o modelo médico clássico. Qualquer sintoma, vamos acabar com ele logo. Isso é pensamento médico. Não, vou te dar um remedinho que resolve isso. Mas já pensou por que está com esse problema? Não, não pensei, eu quero o remédio. Mas se você não pensou, da causa para o efeito, o remédio pode aliviar, mas volta. Porque talvez você esteja com um hábito de vida, seja a forma de pensar, de sentir, de se relacionar com as pessoas, de comer, de se vestir, de exercício, de hidratação, que não está legal. Então vai ter sintoma. Então, quando essa autora, Ellen White, fala a doença é o esforço da natureza, significa que quando aparece o sintoma, é o corpo lutando para ver se volta ao equilíbrio. Em medicina chama de mecanismo homeostático, com H. Mecanismo homeostático é a luta que o seu corpo faz para tentar recuperar a saúde, porque alguma coisa pegou você. Exemplo, você pegou um vírus, uma bactéria, da febre. A febre é uma tentativa do corpo matar. Algumas bactérias não aguentam com temperatura alta. Então o corpo aumenta a temperatura para ver se mata essa bactéria. Olha que interessante. Então, o próximo slide vai ficar um pouquinho mais claro o que eu estou falando. Ansiedade, por exemplo. Ansiedade excessiva é um aviso de que você pode estar indo numa direção que pode ser o quê? Perigosa. Então está com muita ansiedade. Está com medo de quê? Está com ansiedade excessiva. A ansiedade pode se manifestar de várias formas, né? Pode ser pela crise de pânico, uma fobia simples, uma fobia social, transtorno de estresse pós-traumático, somatização, enfim. Então a ansiedade exagerada, ela é a luz vermelha que acendeu no painel da sua mente dizendo: você precisa melhorar alguma coisa na sua forma de ser com pessoa. Talvez perdoar você, talvez pegar leve, talvez colocar limite para as pessoas que estão abusando de você, você está sempre se deixando ser pisada pelos outros, não coloca limites. Isso não é ser humilde. A humildade cristã não é deixar as pessoas machucar você indefinidamente sem você se proteger, sem você dizer: ei, para, assim não está legal. Jesus não deixava acontecer isso. Quando ele viveu aqui, as pessoas eram abusivas com ele, e ele colocava limite para essas pessoas. Ou às vezes ele saía e ia embora: quer brigar? Fica você brigando, eu vou pregar o evangelho para outra pessoa. E sai fora, ficava ali: pode abusar de mim, que eu sou o Cristo mesmo. Alô, não tinha esse papel. Então a ansiedade excessiva, ela tem uma autora, morreu recentemente, poucos anos atrás, uma psiquiatra da Universidade de Harvard, a doutora Lee Vaillant. Ela fala num dos livros dela assim, de que a ansiedade excessiva em algumas pessoas pode ser resultado de que você está se maltratando. Então o teu eu saudável, que quer respeito próprio, que tem que ter uma dignidade, está querendo parar com esses pensamentos autodepreciadores que você pode ter. Mas você continua com o pensamento autodepreciador, autodesvalorizador. Tipo, alguém fala assim: que casaco bonito, comprei no brechó. Que revista legal, qualquer um tem. Você passou naquele concurso, parabéns que você passou naquele, qualquer um passa. Ei, alô, isso não é humildade, isso é autodepreciação, autodesvalorização. Nós temos que evitar dois extremos, querido. Um extremo é você achar que é o tal, melhor que todo mundo, e outro extremo é você achar que não vale nada. Jesus não morreu para que não vale nada. Jesus morreu para que vale muito, e você e eu valemos muito. Não existe outra pessoa igual você. Deus permitiu que você viesse a vir, não foi por acaso. Deus não estava assim distraído, dando estrupio para alguém, aí seu pai e mãe teve sexo, aí fecundou, peraí, vai nascer uma criança aqui, deixa eu ver como é que... Jesus não tem distração, ele sabia que você vinha.
Mesmo que você tenha nascido com uma gravidez não programada. Ele sabia. E ele, é um chavão dizer isso, mas eu vou dizer, ele tem realmente um plano maravilhoso para você. Primeiro de tudo é se revelar você como grande Deus que cura você. Em segundo lugar, é te dando luz e força e graça e cura para você levar isso para outras pessoas. Essa é a missão da vida, queridos. Ajudar a aliviar o sofrimento das pessoas. Então, a culpa assinala, o sentimento de culpa assinala que alguma regra ou lei está sendo quebrada. Sim, pode ser culpa falsa ou culpa verdadeira. As pessoas muito perfeccionistas, elas têm muita enxurrada de culpa falsa. Elas, por exemplo, nunca conseguem colocar limite, nunca conseguem se defender. E as pessoas abusam dela. Até que um dia ela aprende que ela precisa se defender, aí ela diz, não, eu não posso permitir que você continue lidando dessa maneira comigo. E fala com firmeza, mas sem perder o controle. Aí coloca limite. E essa pessoa, se é muito rígida, ela pode depois, meu Deus, será que eu falei muito duro com aquela pessoa? Não, não falou duro não, é que você nunca falava firme. O dia que você fala firme, você fica meio culpado, porque nunca falava firme. Jesus era manso, mas às vezes ele falava firme, com amor no coração, mas firme, seus hipócritas. Não foi isso? Ele falava isso, Ellen White fala que ele tinha amor no coração quando ele falava, vocês são um bando de hipócritas. Não está no relato bíblico completo assim, mas a continuidade de vocês são hipócritas, vocês querem que eu mude o coração de vocês, de coração de pedra, para o coração de carne? Esse é o Senhor, queridos. Repreende eu e você, mas chega lá e fala assim, quer ajuda? Grande é o Senhor. Grande psiquiatra é o Senhor, o maior. A vergonha, outro sentimento que a gente pode ter, assinala que alguém se comportou de maneira inaceitável para com você. Então você fica com vergonha. Não precisava ter vergonha. Porque tem relacionamentos tóxicos, pessoas difíceis. Você é uma pessoa difícil. Adora brigar. Tem gente que gosta de brigar, eu chamo de pessoas bélicas nos meus artigos. Chega 10h30 da noite, 20 para as 11, 11 horas da noite, ela, não briguei com ninguém hoje, será que dá tempo de brigar com alguém ainda? Aí, alô, bota o joelho no chão. Tem uma passagem aqui que eu não vou procurar agora por causa do tempo, ele vai te falar assim, as pessoas desse jeito não vão entrar no céu, queridos, porque no céu não pode brigar, é mansidão. Deus quer fazer você uma pessoa mansa. Você é bobinho, doutor César? Não, ser manso não é ser bobinho, ser manso é pessoa calma, serena, que não perde controle por qualquer coisa. Coisa linda isso, né? E não é o Rivotril que faz isso, viu, gente? Que faz isso acalmar. Acalma quimicamente. Para mudar o profundo do coração, o remédio chama-se graça de Jesus Cristo. Gratuito. Não tem que pegar 4 da manhã aqui nos centros de saúde, aqui ficha para ter essa dose de remédio, ou na UPA, ou qualquer lugar, qualquer momento, qualquer hora, qualquer dia. Senhor, eu preciso da sua ajuda, não consigo me controlar ainda, mas eu creio que a sua graça vai me ajudar. E aí você começa a pensar no que você pensa. Desliga um monte de rede social, pensa, ora. E Deus vai iluminando e vai curando você, se você quer. Então, a tristeza, né, outro tipo de sentimento, ela assinala que alguma experiência é penosa ou intolerável. Então, deixa eu voltar aqui. Então, você vê que ansiedade, a culpa, a vergonha, a tristeza, são sentimentos. Então eles têm um papel, eles têm uma função. Medo, não botei medo ali. Medo é bom ou é ruim? Medo é bom, porque o medo nos protege de fazer besteira. O medo é que nos dá condições de avaliar, essa velocidade aqui está boa ou não está do carro? Né? O juventude quer muita adrenalina, muita dopamina, então
faz um monte de esporte radical, né, para ter muita dopamina. Cuidado. Claro, o medo patológico, o medo doentio, que chama de fobia, aí trava a vida da pessoa. O medo da fobia, a fobia é um medo exagerado, é um deslocamento da angústia para um ponto que a pessoa ainda tem algum controle. Se você tem fobia de elevador, então você vai pela escada, então você consegue administrar ainda. Tem medo de passar em túnel? Eu trabalhava no Rio, consultório em Copacabana, depois foi em Botafogo, centro médico, e aí tinha paciente que, quando era em Copacabana, que passava por túnel para entrar em Copacabana, mas tinha um paciente meu que tinha uma fobia, o cara é brilhante na sua área profissional, dá uma volta longa lá na Barra da Tijuca, não sei para onde que ele ia, para poder chegar em Copacabana sem passar em túnel, porque tinha um pavor de passar em túnel. Então, é uma ansiedade excessiva que se transforma em fobia. Da onde vem essa ansiedade? A ansiedade excessiva tem a ver com conflitos que você não está conseguindo resolver muito bem. Pode ser conflitos de você com você e de você com pessoas. Então Deus quer iluminar a tua mente para você entender isso. De onde vêm essas emoções, para que então você possa ir tendo gradativamente a cura que Ele vai oferecendo da maneira que Ele achar melhor. Então, por isso que ela fala aqui, essa autora, grande conhecimento é conhecer-se a si mesmo. O verdadeiro conhecimento de si próprio induz a uma humildade que abrirá o caminho para que o Senhor desenvolva o espírito, molde e discipline o caráter. Então, você peça a Deus isso, Senhor, eu preciso me conhecer melhor, me ajude. Aí se ele acha que você precisa ler uma revista para poder, um artigo para poder te iluminar, ou você precisa assistir um vídeo educativo, assistir um programa na TV que seja educativo para te ajudar nessa questão de autoconhecimento, então ele vai fazer isso. Se ele acha que você precisa de um pouco de ajuda profissional, ele vai te indicar isso, mas eu repito mais uma vez, não pense que qualquer coisinha que incomoda você emocionalmente, preciso de terapia. Já falou com Jesus? Já falou com Jesus? Você especificou com Jesus Cristo, queridos. Não faça aquela oração, Senhor, o Senhor sabe que eu estou sofrendo, e eu não quero mais sofrer, eu sou seu filho, eu sou sua filha, então me cure, em nome de Jesus, amém. Pá, ei, alô? Senhor, eu estou sofrendo porque eu estou com raiva daquela pessoa, ela me magoou, eu não aguento ver a cara dela, eu sou cristão, vou na igreja adventista, mas eu detesto. Você abre a verdade toda para Jesus Cristo. Porque aí ele fala assim, finalmente você está falando tudo para mim, agora eu posso te curar. Tem que especificar, detalhar. Mas já sabe tudo, para que eu vou falar se já sabe tudo? Sim, ele já sabe tudo, mas não é ele que precisa ouvir, é você que precisa falar. Porque quando a gente fala, muitas vezes eu estava orando, aí minha oração particular, enfim, orando, e aí já ia terminar a oração, e algumas vezes Deus falou assim, você quer fazer o favorzinho de esperar um pouquinho, que eu tenho umas coisas para dizer para você. A gente vai, na oração a gente fala muito para Deus, né, Alex? A gente, Senhor isso, Senhor aquilo, coisa boa, muito bom, a gente agradece, a gente pede tal e tal, tal. Mas você escutou Deus? Interessante, viu, doutora Edilene, que nessas ocasiões em que ele falou assim, você quer esperar um pouquinho antes de levantar já para a sua atividade? E eu fiquei ali, o que eu vou dizer? Eu já acho que eu terminei o que eu ia dizer na oração. E de repente, pum, aparecem algumas coisas na consciência que eu não tinha pensado ainda. E que era importante para eu poder pensar. Faça essa experiência, né? Esse exercício. Terminou sua oração, que você acha que está terminada? Fica um pouco mais tempo ali. Senhor, o Senhor quer dizer alguma coisa para mim? Vai ser bem interessante isso. Então, expressar o sentimento, experimentar o sentimento faz parte de saúde mental. Saúde mental tem a ver com essas duas coisas também. Expressar e você verbalizar. Você falar. Eu falei aqui, falar ajuda a curar. Mas falar para a pessoa certa. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Tá? Não fica abrindo seu coração para a pessoa do sexo oposto. Não faça isso. Cuidado. Alguém com experiência.
alguém que você sabe que é de Deus. Expressar ajuda a aliviar. Jesus estava lá na cruz e falou assim: Pai, por que me abandonaste? Quando ele falou, Pai, por que me abandonaste, ele tinha perdido a fé em Deus? Não tinha perdido a fé em Deus, estava mais forte que nunca, por isso que ele aguentou aquilo. Ele apenas expressou a dor dele. Era a forma de dizer, podia trocar essa frase assim: Pai, está muito difícil, mas me dê força que eu vou vencer com a sua ajuda. Então falar ajuda a desabafar. E experimentar o sentimento também. O que é experimentar o sentimento? É você viver aquela emoção difícil que todos nós temos alguns dias da nossa vida, sem desesperar. Experimentar o sentimento que eu admiro as crianças, querido. Hoje tem pouca criança aqui na igreja. O que aconteceu, hein? Está lá embaixo. Cara, coisa maravilhosa, as crianças, como que as crianças aguentam angústia sem medicação. Criança tem angústia, queridos. Criança tem tristeza. Crianças têm lutas emocionais difíceis de suportar, como nós, adultos. E eles aguentam na lata, a seco. Uma criancinha que está com uma angústia porque o pai foi grosso, a mãe foi grossa, e a criança sente aquela dor de rejeição. Ela não fala assim: mãe, cadê meu Rivotril? Ela aguenta. Como que ela aguenta isso? A criança manifesta pelo comportamento, né, a sua dor emocional. Ou fica hiperativa, ou fica muito paradinha, febre de origem desconhecida, né? Leva para o pediatra, faz todos os exames, não tem nada, mas está com febre, que é isso? Dor, que não tem nada, mas tem a dor. É muito no corpo também que a criança manifesta a sua angústia. Então, tem pessoas, geralmente dependente químico, né? Dependente químico, ele tem um baixíssimo limiar de frustração. Essa é uma característica dos dependentes químicos. Ou seja, qualquer coisa que frustra, o cara já não aguenta, já quer cheirar, já quer injetar, já quer uma droga. E faz parte, então, da recuperação da dependência química, ensinar essa pessoa a tolerar um sentimento desagradável sem ter que usar uma substância para acabar com esse sentimento. E você pode, então, lembrar da passagem bíblica que Jesus falou assim: eu não vou permitir que venha sobre você uma provação, uma tentação que seja mais forte do que você possa aguentar. E você pode ter pensado assim: doutor César, o senhor não conhece minha vida, eu já passei por cada coisa que era insuportável. Eu também já passei. Mas quando ele fala aqui que vai te dar um escape, ele vai te dar um escape. Na hora difícil. Porque a hora difícil é a hora da prova da fé, né, queridos? Quando Jesus vivia as horas mais difíceis, ele primeiro comia muito pouco, para ficar com a mente mais alerta, e gastava mais tempo em oração, para ser fortalecido. Então, Salmo 13 é um salmo de Davi, é um salmo muito maluco, né? São 6 versículos, maluco no bom sentido da palavra. 4 versículos, Davi está ali: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Estou chorando, estou com essa tristeza. Já usei fluoxetina, mas não ajudou. Ele não usou fluoxetina. Aí ele está dos 6 versículos, 4 ele está desabafando, falando, e aí ele consegue a cura que Deus promete dar, e os 2 últimos versículos, ele louva a Deus. Olha que interessante. O Senhor traz a cura, queridos, acredite nisso. Muitos talvez, a doutora Wellington ali, psiquiatra de Harvard, a maioria dos problemas da vida das pessoas podem ser resolvidos e aceitos maduramente se não houvesse bloqueios à expressão normal, expressão normal, madura dos sentimentos repelidos. Tem sentimento que a gente precisa guardar, é só entre você e Deus, mas tem sentimento que precisa sair. Não achei legal isso que você fez comigo, fiquei magoado com isso que você fez comigo. Então você fala. Tem uma frase
que diz assim: diga o que você quer dizer, vírgula. Dê sentido ao que você diz, vírgula. Mas não diga de forma agressiva. Diga o que você quer dizer, a primeira parte, porque às vezes você tem uma conversa meio difícil, acontece isso muito em casamento, né? Uma conversa difícil, muita emoção, e aí passa aquele momento daquela conversa e você, puxa, eu não disse aquilo, eu tive a chance, a oportunidade, eu não falei. Não tem isso, acontece isso? Porque tem certas coisas que é o clima que ajuda a falar. Então diga o que você quer dizer. Você vai conversar uma coisa difícil com alguém, pode ser um irmão da igreja, um colega de trabalho, um cônjuge, um filho, pai, uma coisa difícil, é difícil falar isso aqui, meu Deus, me ajude a falar, mas eu preciso falar isso. Então, seja objetivo naquilo que você vai dizer. Número 2, diga o que você quer dizer. Segundo, dê sentido ao que você diz, porque às vezes você fala e o que esse cara quer dizer com isso, né? Você não foi objetivo. E por último, não diga de forma agressiva. Agrediu, perdeu. As divinas lições na palavra de Deus nos mostram que o homem todo deve ser tratado, o homem e a mulher, né, deve ser tratado respeitosamente. As faculdades mentais, até as fortes paixões, não devem ser esmagadas como inimigos, mas colocadas sob o controle de Cristo e utilizadas para o seu serviço. Forte paixão é aquela emoção que toma conta de você e respira, conta até 22, 54, não só até 10, toma uma chuveirada, vai dar uma voltinha no quarteirão, deixa o sangue esfriar, sabe? Muitas horas a melhor resposta é o silêncio. Tem muita sabedoria no silêncio, do que você peitar. Então, Deus vai encaminhando você para a cura, Deus vai encaminhando para a cura se você estiver pronto, pronta. Então, João 16, 12, o que o Senhor falou ali? João 16, 12. Ele falou para os discípulos, e fala para mim e para você: eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Então faz parte do tratamento psicológico ter paciência. Porque você está, vamos supor que você procurou uma ajuda profissional com 5 anos de idade, ou com 32, ou com 49. Há quanto tempo você está sofrendo uma situação? Há quanto tempo você está num relacionamento complicado com pessoas? Como é que vai resolver rápido? Não tem como, tem que ter paciência. Então, Jesus falou, né, tem muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Então, o que a gente pode suportar para a nossa cura, Jesus já vai mostrar. O que você não pode suportar, Ele vai esperar o momento. O Espírito Santo guia em toda a verdade. Né? João 16, 13, o que ele falou ali? Abra sua Bíblia. Eu acho que eu vou terminar em 10 minutos. João 16, 13. 13? Não, 12. Ah, 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quando o Senhor fala aqui, ele vos guiará em toda a verdade, que ele não é só verdade doutrinária. O dia de guarda é o sábado, não é o domingo, não é a sexta-feira do muçulmano, o ser humano quando morre, não tem um negócio que sai por aí. Essas verdades doutrinárias são muito importantes. Mas ele quer trazer verdades mais profundas sobre nós mesmos, sobre a divindade de Jesus, verdades profundas que a gente precisa ser iluminados para ter uma cura profunda do nosso coração. Não consigo ler ali. O processo de cura emocional, olha que a doutora de Harvard fala, o processo de cura emocional envolve também aprender a ter as emoções sem deixar que elas nos tenham. Na verdade, esse conceito científico de cura mental é da Bíblia. O que está ali em Efésios? Né? Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis. O que Deus está falando através de Paulo ali para mim e para você? Está dizendo assim, tem horas que você sente raiva, sim.
Não está errado você sentir a raiva. A raiva não é pecado. A raiva só é pecado quando ela controla você e te leva a fazer besteira. Aí virou pecado. Mas a raiva é um sentimento que acontece, surge na gente quando alguém vai tentar abusar da gente. A raiva nos ajuda a colocar limites. A raiva nos ajuda a dizer, ei, para aí, está me machucando. Então o conselho de Deus, não só em relação à raiva, mas em relação a outros sentimentos, é irai-vos e não pequeis. Quer dizer, essa emoção vai aparecer em você, mas não deixe que ela tome conta de você. Você que vai tomar conta dela. Você admite, estou com muita raiva, Senhor, me ajude a administrar essa raiva. E aí você consegue não machucar as pessoas por causa da raiva, embora você é honesto. E você vai dizer, olha, eu estou com raiva de você. Não foi legal isso. Entenderam? O alvo da melhora emocional não deve ser receber conforto pelo amor que você não recebeu. Do pai, da mãe, do marido, da esposa. Mas aprender a lidar com sentimentos que surgiram porque você não teve esse amor. Ali o David Mala trabalha com psicoterapia breve. Então, desista de ficar procurando um amor idealizado na humanidade. Não existe nenhum ser humano que vai ter um amor perfeito por você. Só Jesus Cristo. Quem não aceita isso, sofre desnecessariamente. Está fissurado numa relação. Não aguenta, larga e pega outro. Não aguenta, larga e pega outro. Não aguenta, larga. Uma vez eu li o editorial de uma revista, não sei se foi época, Isto É, Veja, que o editor falou assim, eu já casei várias vezes, mas com a mesma mulher. É difícil, né, casar várias vezes com a mesma pessoa. É muito mais fácil você pular fora, porque parece que o outro vai ser muito ideal, até que você começa a conviver e ver que também tem problemas. E você também tem problemas. Então, é importante isso, né? Eu assisti agora, pela primeira vez na vida de cristão. Eu fui batizado nessa igreja aqui, Adventista Sétimo Dia, com 25 anos de idade. A primeira vez que eu escutei um depoimento, foi um batismo feito em Brasília agora recentemente, na divisão. Um marido afastado, uma mulher que não queria saber de Deus, foram convertidos pelo poder de Deus. E ela disse, graças a Deus, que o número 1 na minha vida não é você, marido, é Jesus. Cara, eu falei assim, essa é a saída. Enquanto você bota um ser humano como número 1 na tua vida, você não vai ser feliz. Tem que ser Jesus. Aí você vai conseguir lidar com as dificuldades de um relacionamento de uma maneira totalmente diferente. Você morre para o eu e deixa o Senhor tomar a frente. Coisa linda, né? Aí fica leve. Mesmo que o outro te frustre, não tem problema. Você está bem com o Senhor. É uma pena que o outro te machuca, mas você está bem com o Senhor. Entende isso? Muito lindo. É uma libertação. O feminismo é contra isso. A mídia que propaga essa questão de excesso de romance e sexualidade são escravos dessa postura na vida e pensam que são livres. Isaías 43, 25 e 26, o que o Senhor diz para mim e para você nessa passagem? Isaías, muito lindo, aqui é o grande senhor psiquiatra dizendo, 43, 25 e 26, eu mesmo, Jesus está falando, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados eu não me lembro, procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar, marque a consulta comigo, é de graça, tem vaga na agenda. Faça isso. Não conheço nenhuma medicação que consiga suprimir cabalmente os sentimentos de angústia inerentes ao existir humano. Doutora Marília Milan, revista da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, e APAL, Associação Psiquiátrica da América Latina.
Não conheço nenhuma medicação que consiga suprimir, quer dizer, acabar com o sentimento de angústia inerentes ao existir humano. Todos nós temos uma angústia que a Bíblia chama de natureza pecaminosa, os filósofos chamam de angústia existencial. Você vai lá no livro de Naum, capítulo 1, versículo 9, a última parte. Naum, capítulo 1, versículo 9, a última parte diz: não virá angústia a segunda vez, que eu acho que é o próximo slide. Não é o próximo slide, mas acho que eu coloquei. Quando Deus fala não virá angústia a segunda vez, qual é a primeira? A primeira é agora. Eu e você temos essa angústia que é o fruto do afastamento da relação direta com Deus. E aí Jesus vem e diz: eu vou estar com você. Eu vou colocar você acima dessa angústia. Agora, hoje, na minha, na sua vida. Então, a parte do poder divino, Ciência do Bom Viver 130, separado do poder divino, nenhuma reforma genuína pode ser efetuada, na minha maneira de ser. As barreiras humanas erguidas contra as tendências naturais e cultivadas não são mais do que bancos de areia contra uma torrente. Talvez caiba um pouquinho de terapia para você, talvez caiba, tá, tudo certo. Mas a mudança mais profunda do seu coração, qualquer ajuda humana é impotente. Quem vai arrancar o orgulho de você? Quem vai arrancar o egoísmo de você e de mim? Quem vai arrancar a vaidade? Só o Espírito de Deus faz isso, queridos. Se você quiser, se você pedir e se você buscar. Está aí o texto, né? Naum capítulo 1, versículo 9, não se levantará por duas vezes angústia, ou seja, o que o Senhor prometeu para mim e para você não haverá mais lágrimas, nem morte, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Falta pouquinho, queridos. Falta poucos meses para Jesus voltar, queridos. Ih, doutor César está com teoria de conspiração, né, Juvenil? Walter White. Não, os sinais estão claríssimos. Lei dominical está na portinha. Está pronta, na verdade. Então, deixa eu pular isso aqui. A religião de Cristo significa mais do que perdão dos pecados. Significa que o pecado é removido e que o vazio é preenchido com o Espírito. Significa que a mente é iluminada por Deus e que o coração, a parte mais profunda, né, é esvaziado do eu e cheio da presença de Cristo. É essa religião que eu estou buscando agora, depois que entendi qual é a religião doutrina, aceitei, pela graça de Deus estou aqui, mas agora essa que eu tenho buscado um dia a dia, para Deus tirar a coisa horrível do meu coração e colocar Ele mesmo, para que o céu comece aqui. O céu começa aqui. O reino de Deus está dentro de vós, não foi o que Jesus falou, né? Então, o último slide, os que praticam as palavras de Cristo formarão um caráter cristão, porque a vontade de Cristo é sua vontade. Assim Cristo é formado no íntimo, meu e seu. O homem caído pode ser transformado pela renovação da mente, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que ele experimenta essa perfeita vontade de Deus? Pelo ato do Espírito Santo apoderar-se da sua mente, espírito, coração, caráter. É uma obra real operada pelo Espírito Santo no caráter humano e seus frutos são visíveis. E ela termina dizendo, está tudo aí, recebereis poder para 50. Pecados habituais são vencidos. Na mente não são acolhidos ou permitidos maus pensamentos, você não deixa mais. Maus hábitos são expelidos do templo da alma. As tendências que foram influenciadas numa direção errada, voltam-se para a direção certa. Disposições e sentimentos errados são desarraigados, expelidos. Santo temperamento e emoções santificadas são agora o fruto produzido na árvore cristã. Ocorreu uma transformação completa. Esta é a obra que deve ser efetuada agora na minha e na sua vida. Aí está o grande psiquiatra, o grande psicólogo, se você quer, e eu quero. Amém. Eu queria que você olhasse para essa imagem. Olha a expressão
do rosto de Jesus. É uma das mais lindas que eu já vi. E ele representa todos nós, né? Todos os países, todas as culturas. E eu olho essa imagem, eu sempre consigo ouvir ou pensar ele falando assim: eu tenho orgulho de ter morrido por vocês, pela humanidade. Você quer esse Senhor Jesus agora como seu psiquiatra e seu psicólogo? Então vem aqui na frente e vai dizer isso para ele. Levanta e vem aqui na frente: Senhor, daqui para frente eu quero o Senhor como meu médico, psiquiatra, psicólogo, curador, força da minha vida. O único que pode realmente nos curar profundamente, queridos, profundamente. Então você, tomando essa decisão, você está decidindo para Ele, com Ele. E Ele vai honrar essa decisão na sua vida. Presta atenção. Preste atenção. Você vai sair daqui para a tua casa, para onde você vai, não sei. Você já vai ouvir instruções dele. Então, como Maria disse, faça tudo o que ele vos mandar. Pai querido, muito obrigado pela cura que o Senhor está trazendo hoje para cada um de nós aqui. A cura possível nesse momento da nossa vida. Nos ajude a crer mais nisso, de que o Senhor é um Deus que realmente cura e nos dá força para viver aqueles procedimentos que facilitam essa cura. Reforma da saúde, práticas de exercícios, perdoar as pessoas, não guardar mágoa, acabar com ressentimento, perdoar a gente mesmo. Queremos aprender mais contigo, Pai querido, para viver melhor. Lava nosso coração. Toma nosso coração. Toma tudo que a gente tem e nos dê sabedoria. A compreensão da sua vontade, nos dê a compreensão da sua vontade para a nossa vida e a força para executar essa vontade. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Amém. Bom sábado, querido.